Tem algumas pessoas que não estão sorrindo nada. São aquelas que dependem de medicamentos para hepatite. E o atraso na entrega desses medicamentos e a substituição por outros tem complicado a vida dos pacientes. Eu acompanhei o sofrimento de algumas dessas pessoas e olha, quem fez o transplante e precisa tomar um medicamento diário, depende desse medicamento para sobreviver. Balança. A falta de medicamentos de alto custo sempre foi uma realidade para os pacientes. A demora para a chegada dos remédios no país ocorre pois muitos vêm de laboratórios internacionais, o que naturalmente torna o processo mais moroso. Mas o que mais atrapalha a vida de quem precisa desses medicamentos de uso diário é a burocracia. Eu vou ter que tomar esse remédio para o resto da minha vida, porque esse remédio justamente é para evitar a rejeição. E desde quando você não tem ele? Eu estou até, inclusive, aqui com a receita desde o dia 27. Inclusive, eu liguei ontem, não tem uma previsão, não tem uma estimativa e o comprimido que eu tenho em casa só dá para uma semana. Então, eu fico extremamente preocupado, né? E com isso me dá um estresse emocional, psicológico, porque isso aqui, o mais difícil foi feito, que é o transplante, né? A hepatite é uma doença que afeta o fígado no estágio mais avançado. Para evitar o transplante, o tratamento com medicamentos é fundamental. E associada a outras doenças, a necessidade dos remédios é ainda maior. Tenho hepatite C e sou soro positivo, né? Tenho HIV positivo, né? Você depende ainda mais de remédio. Preciso mais por causa que o HIV, ele faz com que a defesa, a imunidade abaixe. Quer dizer, a minha imunidade é baixa, então já piora mais para hepatite C proliferar, né? Então eu dependo muito, preciso muito desse remédio, né? Senão a vida fica bem curta, né? Mas ainda há esperança. Desde novembro de 2017, aguardando os medicamentos que estavam por vir, chegaram, me comunicaram isso inclusive ontem por telefone, estou indo lá buscar hoje. Os medicamentos necessários, ok, são genéricos, mas conforme todos vêm falando, vão dar os resultados positivos que os outros remédios importados davam. Então, a esperança é zerar logo e esquecer que isso aqui está com problemas, né? Contra qualquer doença, a prevenção é sempre o melhor caminho. E no caso das hepatites, que no começo são assintomáticas, apenas um exame simples e rápido pode levar ao diagnóstico. Diagnosticando positivo o paciente, ele recebe o apoio de grupos e é encaminhado imediatamente para um tratamento. Mas quando tudo isso esbarra na falta do medicamento, como fica o paciente? Jeová, que é transplantado e presidente do Grupo Esperança, que atende pacientes com hepatites, conhece bem as dificuldades dessas pessoas. No ano de 2018, foi interrompido, no primeiro semestre, a compra desse medicamento, que vem de uma multinacional, para desenvolver um genérico. Até nós concordamos que busque, né, amenizar o valor, o custo do medicamento. No entanto, estancou-se totalmente. Então, nós tivemos uma demanda muito reprimida, né, até o momento. Né? Por exemplo, no estado de São Paulo, nós estamos com 7 mil pacientes, aguardando alguns há mais de um ano, né, desde o final de 2017. E o governo fez uma compra agora importante, de 43 mil tratamentos, mas que não vem a aflição das pessoas vem aqui na nossa entidade, né, para procurar saber, se informar quanto tempo espera, porque elas se preocupam com a evolução da doença. O Ministério da Saúde acredita que na falta de um medicamento é possível substituir por medicamentos indicados para outros tipos de hepatites, o que autoridades de saúde apontam como um erro grave. O tratamento da hepatite B, ele é feito baseado em apenas 2 remédios, a gente não tem outras alternativas na prática e apenas com esses 2 remédios, para gerenciar 2 estoques, o Ministério se atrapalhou e hoje a gente tem um desabastecimento de um desses medicamentos que é essencial para o controle e terapia da hepatite B. Economizar é até compreensível, mas quando se trata de vida e morte de pacientes que precisam de medicamentos, nós preferimos ficar com a vida. Eu dependo disso. É questão de vida ou morte. Questão de vida ou morte mesmo.
E acompanhei o desespero dessas pessoas. Esse último paciente, Roberto, que falou, quando você faz o transplante, você depende de um remédio, né, que evita que você tenha uma rejeição do transplante do fígado. Se esse remédio que você toma todos os dias para o resto da vida não for ingerido pelo organismo, haverá uma rejeição, provavelmente. E ali no momento em que a gente fez a reportagem, faltavam 5 dias, era uma semana só. Então ele disse, eu hoje tenho certeza de ter uma semana de vida, depois eu não sei mais. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde sobre as reclamações dos pacientes, e não é a primeira vez que essas reclamações vêm à tona. Infelizmente, ainda não recebemos uma posição do Ministério da Saúde, o que é lamentável, porque nós não estamos falando de uma reclamação sobre a falta de um medicamento que você poderia encontrar em qualquer lugar. Nós estamos falando de um medicamento que é a diferença entre vida e morte. E o mínimo que nós esperávamos é que o Ministério da Saúde se posicionasse para que esses pacientes tivessem uma resposta. O Jeová, que responde por essa instituição, que é o Grupo Esperança, sofre muito e acompanha o sofrimento de muitas outras pessoas na Baixada Santista. Mas no Brasil inteiro, há muitas pessoas que esperam, em algumas situações, não alcançam o medicamento desejado.